Vamos bater mais essa tecla da posição brasileira aí, porque é o que o Oliver falou, né? Eu às vezes não entendo a escolha pela Rússia, quando naturalmente seria a gente escolher o mais fraco, que está sendo invadido e tudo mais. Mas vou mais além do que isso, porque a gente vendo tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, e imaginando como alguém poderia se associar ao eixo, por exemplo, e a gente quase fez isso, não dá um medo às vezes da gente escolher o lado errado agora e acontecer uma grande guerra e depois a gente ser lembrado que a gente estava no lado errado do negócio? Não tem um perigo assim? Eu acho que não. Primeiro que na guerra Vargas, né, um belo de um ditador, podia mandar e desmandar porque era o ditador. Hoje em dia não. O Brasil é uma democracia, assim. Uma democracia com seus defeitos. Vai ter uma reação forte. Vai ter, né, com seus seríssimos defeitos, mas a gente acabou de mostrar que somos uma democracia, apesar de tudo, né? Não houve golpe, está mais do que explícito que houve uma tentativa efetiva disso. E aí que é um ponto, entre aspas, interessante. Tanto Bolsonaro quanto Lula olham Putin como, né, um referencial. Incrível, né? Os dois têm a mesma visão. Né, o primeiro de um modelo de homem forte que atrai o Trump, né? Que atrai tanto, que manda e desmanda e pronto. Agora, do presidente Lula para mim, é uma visão ideológica congelada no tempo do anti-americanismo. E ainda o que é o pior, uma visão congelada nos anos 2000, em que o mundo era uma outra realidade, que estava realmente se podendo começar a falar de uma multipolaridade com boom das commodities, que o Brasil cresceu não foi por causa do Lula, não, foi por causa desse boom das commodities. Agradeça a China na OMC. Então, ele o que então era o chanceler Celso Amorim, hoje é o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o embaixador Celso Amorim, eles têm essa visão anti-americana. Qualquer um que vá contra os Estados Unidos, eles apoiam, porque é a visão ideologizada deles de Partido dos Trabalhadores e que traz esse grande problema de uma outra realidade. O mundo mudou completamente do que foi na época dos governos 1 e 2. Mesmo isso ou é só ele sinalizando para essa base? Acredita. É que eu digo, quando chega uma certa idade, você conseguir mudar as suas visões de mundo vai ficando cada vez mais difícil. Eu admito isso, né? Eu admito isso. Você já eu admito isso. Eu já tenho essas minhas manias. Um livro já que eu conheço de novo, vou começar esse daqui. Então, isso traz essas complicações. Eu não vejo nesse sentido, mas começa a criar pontos de interrogação em relação a posturas do Brasil no futuro. Vai ficar flip-flop? Um ponto que a gente vai ter que tomar uma decisão real ou não existe? Dá sempre para ficar meio na... eu acho que a gente consegue manter uma certa postura de neutralidade. Também concordo que a gente erra do ponto de vista diplomático por ter uma visão muito ideológica. Em relação a Hamas, Israel e Palestina também, né? Que a gente passou uma linha que não precisava ter passado, né? Mas em relação à questão da Ucrânia, por exemplo, o apoio à Rússia, eu vejo muito mais também como uma tentativa do Brasil, junto com os BRICS, que estão passando a ser... A própria China e a Rússia falam sobre isso, né? A gente está tentando fazer agora um mundo geopolítico mais democrático. Eu sei que parece estranho China e Rússia falar em democracia, claro. Mas é democracia no sentido... Democracia não no sentido que eles são democráticos, mas assim, que os países emergentes agora vão ter que ter mais voz também. Vão ter que ter voz para falar algumas coisas. Quanta voz ele está tendo, né? E acho que o Brasil, ele está muito dentro dessa pegada, né? Dessa narrativa aí, para tentar ser uma das lideranças desses países emergentes. Eu lembro que, por exemplo, teve no ano passado uma visita, foi quase que na sequência, assim, que o Lula foi até os Estados Unidos, foi inclusive o Lula e a Janja foi criticada porque tirou foto junto com o Biden e tal, meu nada a ver, apareceu lá na foto, né? E aí, a única promessa, a única coisa boa que os Estados Unidos ofereceu para o Brasil foi um pedacinho pequenininho de financiamento para o Fundo Amazônia. E ainda criticou algumas posturas brasileiras. Poucas semanas depois,
o Brasil foi com uma mega comitiva de uma série de deputados, uma série de empresários e fechou mais de 30 acordos com os chineses. E aí o Haddad até foi perguntado, falou assim, poxa, mas vocês não têm medo aí de fazer uma parceria tão forte com os chineses e os americanos ficarem, se afastarem do Brasil? Falou assim, olha, a gente está aberto para estabelecer relações com quem quiser investir na gente. A China ofereceu pra gente mais de 30 acordos. Os Estados Unidos ofereceu uma parcela pequena do Fundo Amazônia. Se os americanos quiserem fazer negócios, a gente faz negócio com os Estados Unidos também. Claro que eu acho que na prática não é assim. O Brasil tem sim um apego ideológico também mais com o lado do BRICS, né? Mas o Brasil, ele tem a chance agora de ser muito bem quisto pelos dois lados. Por exemplo, a gente também acho que tem que criticar a postura que o Lula, a declaração que ele deu em relação ao holocausto israelense. Mas tanto o Jake Sullivan, por exemplo, dos Estados Unidos, quanto a própria União Europeia criticaram a declaração brasileira, mas claro, a gente ainda considera o Brasil como um país que pode mediar a solução de dois estados. Entende? Porque eu acho que o Brasil ele ainda é muito... Dá pra gente ser bem quisto pelos dois lados se a gente consertar um pouquinho as nossas declarações. E aí aproveita a possibilidade de acordos, de mercados que a União Europeia quiser oferecer, que a China quiser oferecer. É o que o Haddad falou, né? A gente vai tentar fechar um acordo Mercosul-União Europeia. A União Europeia fica querendo... boicotar nossos produtos agrícolas, fica falando que, o Brasil desmata a Amazônia, o Brasil atinge os povos indígenas, povos quilombolas. Eu vou fazer acordo com a China e com a Rússia, e eles fecham acordo livremente com a gente. Eu acho que, assim, além disso, eu concordo plenamente com os dois. O anti-americanismo tem um lado ideológico, mas existe também um histórico americano na América Latina. Intervenção, claro. Que não é só um pensamento... Uma viagem, assim, então, do ponto de vista estratégico, dizer que países da América Latina precisam se preocupar com possíveis interferências por parte dos Estados Unidos é uma constatação, eu não considero anti-americana. É algo que são países pequenos, perto de uma grande nação. Então, assim, tem esse lado também de buscar nos outros alianças para poder aumentar o espaço de manobra geopolítica, de certa maneira, ter mais flexibilidade, etc. Então, assim, eu até concordo que, eu acho que todos nós, o desejo do não alinhamento, ou do multi-alinhamento, ou da neutralidade, é uma proposta, acho que até consensual, assim, na elite política brasileira. Ninguém diz, olha, queremos nos afastar da China ou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam sendo o maior investidor no Brasil do que a China. Muito fala-se sobre investimento. A China já tinha... muito importante. Os dois são muito importantes. Mas em termos numéricos, os Estados Unidos ainda é superior. O que chama tanta atenção no caso chinês é que é muito recente. Do nada... E pode chegar a superar. Uma coisa é que o Oliver está falando empresas americanas investindo aqui no Brasil, o estoque desse investimento americano aqui é muito maior do que as empresas chinesas aqui. Agora, da balança comercial brasileira em relação, aí a China disparada. Comprou muito mais a gente. Sim, por causa da complementaridade também, porque os Estados Unidos também exporta produtos agrícolas e briga, inclusive, para ter acesso ao mercado chinês, que compra um monte de soja, etc. Então, eu acho que essa postura não alinhada, ela às vezes se perde, esse consenso, às vezes se perde um pouco na briga ideológica interna. Então, quem de esquerda, quem é bolsonarista, tende a ter uma visão mais crítica em relação à China, o que é engraçado, porque o agro é fortemente dependente da China. Então é muito engraçado, porque eu faço vários projetos com empresas do agronegócio e há uma visão pró-Bolsonaro, mas uma preocupação com os comentários do próprio Bolsonaro em relação à China. Então é interessante essa fricção. Mas quem é de esquerda, nem todo mundo de esquerda no Brasil é anti-americano, mas tende a ter uma visão mais crítica em relação aos Estados Unidos. E às vezes os próprios políticos precisam falar coisas para animar um pouco a galera, sabendo que aquilo é mais para inglês ver. Né? Então, quando o Bolsonaro atacava a China, eu não acho que havia a intenção real de reduzir o comércio
com os chineses. O Eduardo Bolsonaro falou lá numa coisa no início, dizendo: a gente quer que os Estados Unidos voltem a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Isso não existe. Pode até ser que naquele momento ele acreditava isso, mas é simplesmente porque não leu os relatórios. Então não tinha a menor condição, tanto que os Estados Unidos é um país protecionista hoje. O Elon Musk tá com medo da BYD que quer colocar eu não tenho a menor condição, porque tem estados inteiros que competem com o Brasil. Ou seja, esse período histórico já foi. Lá atrás, nos anos 90, os Estados Unidos queriam, hoje não quer mais. Então, eu acho que tem um pouco desse jogo, mas na realidade, assim, eu acho que a crítica nossa, ou minha pelo menos, é mais em relação a certos comentários. E eu até acho que o Lula tem uma visão mais, vamos dizer, simpática em relação à Rússia, mas no fundo ele também não quer romper com os Estados Unidos. Eu acho que é uma forma de querer se destacar do ponto de vista geopolítico, mas vale lembrar que a primeira viagem do Lula entre China e Washington foi para Washington também. E agradeceu lá explicitamente ao apoio dos Estados Unidos nessa situação de muita tensão. Os Estados Unidos pressionou parte das Forças Armadas brasileiras para não avançar com qualquer iniciativa antidemocrática, etc. Então, acho que mais ou menos esse equilíbrio está dado, mas em vários sentidos eu acho que o Lula fez uma série de comentários desnecessários, por exemplo, atacando o Zelensky, ou dizendo, por exemplo, no caso do Navalny, por exemplo, um opositor russo que morreu na prisão. Ele morreu, o Navalny, durante a Conferência de Munique, quando todas as lideranças ocidentais estavam reunidas na Alemanha para falar sobre a ameaça russa. No primeiro dia da conferência, o Navalny morreu. E houve, obviamente, muitas pessoas dizendo: olha, é inaceitável, etc. Essa pessoa não tinha acesso a médicos, ele estava numa situação muito parecida com vários seus direitos sendo violados. Num momento anterior, alguém, provavelmente o governo já tentou matar o Navalny. E aí o Lula disse: por que tanta pressa? Vamos aguardar uma investigação independente sobre o que aconteceu. Porque, obviamente, no caso russo não existe. Então, assim, eu acho que são mais esses sinais. Aí eu acho que realmente é o que ele acredita. Eu acho que aquilo tem um custo estratégico, não vai melhorar a relação com a Rússia. A Rússia não está lá dizendo: nossa, que bom que você falou isso, agora vamos dar mais acesso a... Se não falasse nada, ia ser a mesma coisa. Exato. Mas eu não vejo assim a estratégia completamente errada, no sentido de, tanto porque a estratégia do Bolsonaro foi muito parecida. Essa de mais ou menos querer manter esse equilíbrio. E aí eu considero realmente excessivamente pró-russo, mas a Rússia também vende um monte de fertilizante e diesel para o Brasil. O Brasil hoje é o principal comprador de diesel russo do mundo. Há um mega desconto. Enquanto eles conseguirem exportar. Eu acho que até uma vulnerabilidade estratégica, porque Total. O Brasil é tão dependente do fertilizante que, na verdade, quem tinha que produzir o fertilizante é o Brasil. Claro. Para fechar aqui e ter uma autonomia. Isso eu acho que talvez explique em parte essa postura também. E eles, ao se colocar desse jeito, seja qual for o motivo, tem um grande problema. Nossas forças armadas são padrão OTAN. Todo o nosso equipamento militar é ocidental. Inclusive, caças Gripen agora, que era o grande sonho da Embraer ter essa parceria com a Saab, e que a partir do Brasil esses caças fossem fabricados e exportados para países da região ou mesmo para a África. Com essas posturas, o que a Saab agora, que é a OTAN, pode fazer? Não pode. Não pode. Não vai poder exportar. Então, do ponto de vista militar, essas posturas podem trazer sérios problemas. Quando ele se recusou que a Iveco aqui do Brasil vendesse ambulâncias blindadas para a Ucrânia, ele se recusou. O governo alemão bloqueou durante vários meses a exportação desse tipo de viatura para as Filipinas. Porque uma parte do motor, se não me engano, a transmissão de uma empresa alemã.
Então a gente já sofreu já com isso. Então são outros aspectos que reverberam que não aparecem explicitamente, né, essa área militar em especial, e que no longo prazo cria-se, o que eu falei, pontos de interrogação. Nenhum governo do Ocidente esquece que o Brasil foi o primeiro Estado-membro fundador da Liga das Nações a abandonar a Liga das Nações em 26. Então, é que eu costumo brincar em sala de aula, olha, não tem SPC no sistema internacional, mas tem o velho e bom caderninho. Você fez isso? Tá lá, ok, né? Fica registrado. Então, tem certos problemas, e aí tem ainda um outro fator que eu vejo que é vou colocar idealismo para ficar numa palavra um pouquinho, né, melhor, de acreditar que o sistema internacional pode ser democrático. Quando ele foi democrático? Nunca foi. O Itamaraty adora falar, né, do Concerto Europeu, que foi o período de 1815 a 1914, o maior período de paz na história europeia. Não foi tão paz assim, que foram mais de 44 guerras, se eu não me engano. Mas foi o maior período de paz entre as grandes potências. E quem realmente mandava estabelecer as regras nesse período? 5 grandes potências. Quem é que fez parte, quando foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações? As grandes potências. Quem é que efetivamente estabeleceu a ONU e quem era para liderar isso? As grandes potências. Então, ter essa ideia de um sistema internacional mais democrático, se efetivamente acreditam nisso, desculpa, eu não sei em que universo paralelo eles estão. Agora, mais representativa, aí a gente até pode discutir. Efetivamente, o Conselho de Segurança reflete, eu diria que outubro de 1945. Alguns meses depois, nem mais isso refletiria. Só que mesmo assim, todas as vezes que se tentou mudar a ordem internacional, foi pela força. Né? Foi Napoleão, foi Primeira Guerra, foi Segunda Guerra. O que foi proposto lá por Putin e Xi Jinping no dia 4 de fevereiro de 22, 20 dias antes do Putin invadir, de um sistema, né, mais democrático, mas é toda uma narrativa que foi para efetivamente ganhar esse apoio. E o que o Brasil tem feito? Tem dado esse apoio em troca do quê? A promessa de que quando houver a reforma no Conselho de Segurança, o Brasil vai estar lá. Está trocando hoje pelo um futuro que nunca vai chegar. Essa reforma não vai acontecer. Nunca existiu isso de as grandes potências abrirem mão de poder em nome do quê? Ele é gente boa, o Brasil é gente boa, não vai. Vou dar um exemplo. Vocês conseguem imaginar uma reforma do Conselho de Segurança em que o Japão não entre? Claro que não. Claro que não. Os americanos já dizem isso desde os anos 90, que é um dos maiores aliados dele. A China vai aceitar? Putz. Então, claro. Desculpa, é uma visão... Tanto que eu acho que tanto a Rússia quanto a China não permitirão a reforma. Eu concordo que é pouco provável que cheguemos nesse patamar, e em vários sentidos. Eu acho que, por exemplo, quando a China impôs a expansão dos BRICS contra a vontade brasileira, o Brasil dizer, não, mas a gente conseguiu negociar uma pequena mudança na retórica chinesa em relação à reforma, foi uma forma de poder vender aquilo não como uma terrível derrota, mas como algo que não conseguiu usar. Então também é natural que aquilo às vezes seja utilizado dessa forma, né? E o que poderia fazer que, se for que me chegou, aí sim é uma alternativa boa, reativar o IBAS, Índia, Brasil e South Africa, né, que são as 3 democracias, com seus problemas, são as 3 democracias dos BRICS. Só que eu não vi, pelo menos não sei de nada nesse sentido, né, de sair do fundo do armário lá, pega da última gaveta lá de baixo, vamos tirar o IBAS.
né? Mas que seria uma forma de dizer: sou confiável, ainda sou realmente democracia, apoio os valores ocidentais. Porque é a mesma coisa, aquela pergunta que eu faço para alguns colegas da época de faculdade sobre cadê o movimento LGBTQI na Rússia, cadê na China? Né? São governos que não aceitam essa bandeira ocidental, decadente, né, de igualdade de gênero, né, de tudo isso aqui. Que é engraçado, é o Ocidente e Estados Unidos que defendem, né? Então, tem essas dicotomias que, para mim, é muito complicado entender. Que, aliás, foi até uma fala do Lula que ele falou, né, sobre a ideia de levar para os BRICS, por exemplo, a discussão de maior participação feminina na política, com um país como a Arábia Saudita, com o Irã hoje, não tem muito sentido, né, claro. Sonho meu, né?